Por que eu fui pro lado quantitativo? Porque eu piro, eu surto, eu enlouqueço se eu estiver vendo gráfico. Então assim, eu não tenho condição de operar vendo gráfico, eu sou um poço de vieses cognitivos, eu vejo figuras gráficas e padrões onde eles não existem. Estamos começando mais um Trade and Talks, agora chamam de TNT. Trade and Talk. O Vinícius, a gente tá no 13º episódio e toda vez ele erra o nome do programa dele. Isso é porque é dele. Eu errei uma vez só. Fica todo o programa. Estamos começando mais um programa especial Trade and Talk. Estou com uma camisa aqui que eu ganhei do nosso amigo Caio Sasaki, do Portal do Trader. Ganhamos do Caio Sasaki. Vai ter um evento TNT. Quem quiser saber mais sobre o evento, a gente fez aqui uma gravação. Colocamos lá no Instagram da Ativa, no Instagram do Trading Talk. Se você não segue a gente no Trading Talk, segue lá, porque a gente coloca os cortes do programa, as melhores partes que acontecem durante o programa. Segue a gente no Instagram, curte esse vídeo. Cara, a gente precisa muito da ajuda de vocês para poder também trazer mais convidados, mais conteúdos. Acho que o trabalho que a gente faz aqui é para poder trazer e levar informação para vocês. Quiser saber um pouquinho mais sobre o evento, tá aqui no link na descrição, tá? Felipe, vai lá, fala do patrocinador. Bom, hoje a gente tem um patrocinador diferente aí, né, Vinícius? Sério? Ativa Investimento, quem mantém as luzes ligadas aqui. Se você é trader e ainda não tem uma conta para operar aí mini contratos, principalmente, aqui a gente oferece para você Profit Chart gratuito, tá? Inclusive Profit Chart Pro gratuito, operando apenas um mini contrato por mês. E você ainda ganha atendimento personalizado por um humano, né, Vinícius? Por um humano. Você não cai numa URA ali, um robô de atendimento, né? A gente sabe o quanto isso é importante. Se você, por exemplo, tá com algum problema ali, né? Para quem operou de verdade sabe o quanto é importante ter um atendimento por um ser humano. Plataforma gratuita, né? A gente já falou. Estabilidade. Todas corretagem as plataformas zero. aqui passam por DMA2, corretagem zero, ativando o RLP. E o que mais? É isso, né? O cara vai ter um plano... Plataforma profissional, corretagem zero, atendimento por um ser humano e estabilidade. Você não precisa de mais nada. Acho que é um plano assim, hoje em dia ficou muito commodity, né? O que as corretoras oferecem, a plataforma Profit Pro, que é muito usada, gratuita. O que diferencia muito é a estabilidade que a corretora pode oferecer e o tempo, né, que ela vai demorar para te atender. Porque às vezes você tá com um problema, né, Fê? E caiu, você precisa zerar uma ordem. Cara, é muito importante você ter um atendimento humano. Isso, então, na verdade, para mim, é o principal fator, né, para escolha de uma corretora. Principalmente porque, para quem já operou com uma mão um pouquinho maior ali, né, às vezes a gente fica escolhendo corretora por centavos. Ah, ela me dá um descontinho aqui e ali. E você tá posicionado lá, por exemplo, com 5 contratos de mini dólar. E aí se demoraram ali 2 minutinhos para te atender e o preço andou lá 5 pontos contra a sua posição, já é R$250 de custo que pagaria todo esse... Mas enfim. Eu queria convidar vocês para conhecer. Abre sua conta gratuitamente na Ativa, vai lá, faz adesão à plataforma, você não vai pagar nada, o risco que você tem é zero. Então clica aqui no link na descrição ou e faz. Ou tem um QR Code aqui em cima também. Aponta o seu celular por QR Code ou um link na descrição. Vamos falar sobre o nosso entrevistado de hoje? Pois é, André Massaro, falando no Portal do Trader, né? Professor André Massaro, respeito. Professor André Massaro, exatamente, Respeito. me desculpem. André, conta um pouquinho pro pessoal como é que é a sua história, cara. A gente tava trocando uma Que ideia seco, aqui, cara. Por André, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui. Sou eu, muito prazer. Ele é assim mesmo, André, não liga muito pra ele não, cara. É que como a gente já tava conversando no off aqui, né? Mil perdões. André Massaro, hoje você é analista do portal e do CDI, né? E professor... Da CDI. CDI. Do portal eu sou meio que um agregado ali que eu faço a co-apresentação das lives da manhã. Aliás, assim, eu esqueci, eu também sou professor lá, tem uma aula minha lá dentro. Ah, é? No né? portal? É. No mercado te chamam de cursos professor, lá né? dele. Professor André Massaro, né? Sim, apesar, assim, muito importante, eu não sou professor formalmente falando, eu não tenho título acadêmico de professor, né? Hoje em dia tem que ser... Mestrado, doutorado, etc e tal. Mas assim, quando eu entrei no educacional da Bolsa, no B3, na B3 Educação anterior, Instituto Educacional BMF Bovespa, né? Eles levavam muito a sério a questão do conhecimento prático, quer dizer, de não virar mais uma escola cheia de acadêmico, né? Então, quando eu falo assim, eu não tenho nenhuma credencial acadêmica, é você mesmo que a gente quer, vem pra dentro, né? Você estava contando que mais de 10 anos só como professor da B3 especificamente, né? Exatamente, eu comecei na B3 em 2011. Nossa, então... Mas a B3, ela, assim, eu tô fugindo um pouco da pauta aqui, mas eu gosto de... A B3, ela tinha começado um projeto educacional lá atrás, não sei se você lembra, que era um projeto que eles fizeram alguns cursos bons, cursos de opções, cursos bem parrudos, e ele era dado muito pro pessoal da própria Bolsa que trabalhava lá. Que era o educacional da BMF. Que era o educacional da BMF, que era muito bom. Exato. Porque quem fazia esses cursos não era a Mas isso galera... não existe? Mudou, né? É que assim, evoluiu com o tempo, né? Quer dizer, tinha a BMF e a Bovespa, então, né?
E o educacional da BMF era um educacional voltado para o mercado. Para quem queria trabalhar no mercado financeiro, não era para quem... Era para o profissional. Profissional, E a Bovespa, né, tinha uma área educacional, também sempre voltava para o mercado, mas eles tinham uma atuação mais destacada com o público geral. Eles tinham até aquele programa que chamava A Bolsa Vai Até Você, que eles tinham um carrinho, uma van que ia na praia, da minha etc, época. Maravilhoso, era. Então, quando as duas bolsas juntou o educacional e ficou ali virou então o Instituto Educacional BMF Bovespa, que tinha as duas características, né? Quer dizer, tinha o treinamento que era voltado pro profissional de mercado, então aqueles cursos bem áridos assim, de risco, de precificação de coisas cabeludas aí, né? E a parte voltada para o público geral, para o investidor mesmo, que era com a intenção de popularizar a bolsa. E você focou nesse nicho, né? Educacional para o investidor. Sim, apesar assim, eu já tive algumas participações em programas educacionais do outro lado, né? Quer dizer, inclusive muita gente do lado institucional já foi meu aluno. Legal. Então a gente, assim, gente de fundo de asset, de fundo de pensão, né? Mas a minha atuação principal era mesmo com o público, assim, de investidor individual, pessoas que estavam se interessando, até finanças pessoais. Até essa parte de finanças pessoais tratava muito, né? Porque a B3 tem uma característica interessante, né? Educação financeira é um tema assim que entrou na moda nos últimos anos. Então as pessoas falam assim da importância da educação financeira e a gente nunca sabe até que ponto uma empresa ela é legítima quando ela faz uma ação de educação financeira ou quando ela está só querendo botar mais um item no balanço social ali para ela parecer bonitinha. Uma empresa fora do mercado, né? Tipo uma empresa uma empresa de comida. Não, uma empresa de fora do mercado. Agora, quando você fala da bolsa em particular e das empresas de mercado, principalmente aquelas ligadas ao mercado de investimento, então falando assim de corretora, distribuidora, asset, etc., aí eu digo para vocês que o interesse é legítimo, quer dizer, a educação financeira ela é legítima por uma questão de sustentabilidade do negócio. Porque assim, bolsa, corretora, asset, acho que são as únicas empresas do mundo que para elas prosperarem, elas precisam que a pessoa não gaste. É verdade. Né? Quer dizer, todo mundo fala assim, gasta, troca de carro, faz uma reforma na sua casa, compra roupa nova, todo mundo está gritando isso. A bolsa e as empresas assim do ecossistema de investimento são as únicas que estão no caminho contrário. Para a gente sobreviver, a gente precisa que vocês tenham dinheiro, né? Então é interesse legítimo nosso fazer com que vocês tenham dinheiro para que possam virar investidores. Afinal de contas, qual que é o pré-requisito absoluto de um investidor? Sobrar dinheiro. É ter grana, né? Sem grana você não investe. Não é nem ter grana, porque assim. tem gente que ganha uma puta grana e gasta tudo. Exato. E não sobra para investir. Então, no fim das contas, é sobrar dinheiro. Não, mas é um problema, se a gente for entrar nisso, a gente vai longe, que é o problema da educação financeira, né? Foi o que o André falou. As pessoas são programadas no Brasil para gastar mais do que elas têm. Porque a gente é uma sociedade consumista, né? Então, eu entendo o que você está falando. Cara, eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que isso vem principalmente daqueles períodos de hiperinflação em que a pessoa não podia segurar o dinheiro dela, porque era muito complexo ali você lidar com isso. Mas né? as próprias seu dinheiro corretoras... perdia Mas valor eu digo muito para rápido. vocês assim, isso não é um problema brasileiro. Isso é um problema do ser humano. Pode ser. Aqui a gente só tem... As próprias corretoras e bancos, cara, eu trabalho no mercado, o André também sabe, há muito tempo. As próprias corretoras e bancos de 2000 para trás, elas não estavam nem se importando com a pessoa física. O que fazia dinheiro para as corretoras e para os bancos era um institucional, fundos, assets, fundos de pensão. E a pessoa física ali tinha 100 mil pessoas físicas na bolsa. Tinha representatividade, né? Foi perceber-se que isso era um mercado de 2005, 2006 para frente. Eu acho que até um pouco depois. Tanto é que a gente conversa com muitos profissionais que capitanearam essa inclusão do varejo, efetivamente, né? Do varejinho, né? Que a gente chama. E que foi, cara, a gente tem que dar o braço a torcer aqui, foi muito ali batido pela XP principalmente. Teve um movimento muito importante nisso. E a galera que começou isso fala que, inclusive, eles eram um motivo de chacota, né? Sim. Pô, vocês vão focar no varejo e os caras davam risada ali, né? Mas, enfim, cara, fizemos uma puta de uma introdução aqui, mas vamos voltar no tempo lá, professor. Vamos. Como é que você começou no mercado financeiro? Então vamos lá. Eu sempre fui de finanças, né? Então assim, estudei, né? Quer dizer, me formei. Eu fiz administração com ênfase em finanças, depois eu fiz pós-graduação em economia e eu trabalhava em empresas
em funções financeiras, de gestão financeira. Então, assim, gerente financeiro, né, esse tipo de coisa. Anteriormente, eu comecei a carreira profissional em empresa de consultoria, de auditoria, fui trainee, né, dessas empresas. Então, isso ajudou muito, foi uma formação bem forte, bem intensa. E em determinado momento, assim, de incerteza profissional, aquela coisa, eu não sei para que lado eu vou, que eu me interessei pelo trading. E aí eu virei trader, operei aí por uns 5, 6 anos minha própria conta, quer dizer, eu nunca fui gestor de investimentos, sempre operando minha própria conta. No momento que eu cansei disso, e realmente foi uma coisa cansativa, né, porque uma atividade muito demandante, principalmente numa época que você não tinha recursos tecnológicos que você tem hoje. Nossa. Hoje você tem roteamento, você tem um monte de coisa. Na época você não. Tem real-time data. Era ficar colado na tela e executando tudo na mão, assim, né? Então era uma coisa muito cansativa, sem vida, né? Aquela coisa assim que você o mundo era majoritariamente offline naquela época, né? Então, assim, você convivia com os traders, tinha, assim, o happy hour dos traders, o churrasco dos traders, pessoalmente. Então, a vida social começava a virar a vida no meio dos traders também, né? Mas o conceito de trader era outro conceito do que é hoje, né? Não muito, tá? Era bastante parecido. Mas era mais swing trade nessa época, né? Não, assim, tinha day trade, em mini contratos pro varejinho não era tão difundido, né? Não, porque o mini contrato nem existia naquela época. Falou que até que participou do WTL, né? Mas assim, tinha gente que operava no índice cheio, né? E opções também, né? Opção também, opção, né? Já tinha o mercado de opção e estava começando os mini contratos e era uma coisa assim que era quem vê hoje, quem vê no passado é um negócio inimaginável. Quer dizer, hoje melhorou muito, é muito assim incomparavelmente mais fácil ser um trader hoje do que era antes. Eu sei que o pessoal fala assim, é muito difícil, day trader, menciona aquelas pesquisas, né, que fala, a maioria perde. Sim, de fato a maioria perde, tá? Como em praticamente tudo que é bom na vida, a maioria perde. Vai ver o vestibular de medicina da USP. Eu dou sempre né? o mesmo exemplo. Vai ver, sei lá, quantos caras que estão atendendo como garçom e garçonete nos muquifos de Los Angeles que estão tentando uma chance em Hollywood, né? Não, eventualmente um consegue, né? Os concursos públicos para ser delegado, juiz, né? É coisa Auditor de 50 mil para né? Vagas. Então é muito complexo. As pessoas gostam de olhar essa estatística, né? Para bater no trade em si, mas toda atividade de alto desempenho na vida tem uma estatística negativa, né? E a velha confusão entre possibilidade e probabilidade, né? Quer dizer, é possível? É possível ser um trader de sucesso? É possível ganhar? Sabe por que é provável? Não. Assim como é possível você chegar a jogar futebol em alto nível e participar da seleção brasileira? Claro que é possível, mas é pouquíssimo provável. Mas Fê, você quando você está falando de um engenheiro, engenheiro é uma profissão que tem um monte de engenheiro que se forma e não vira engenheiro, vai fazer qualquer outra coisa. Quando você está falando de engenheiro, de qualquer outra profissão, você faz um estudo de 5, 6 anos para você poder estar apto para começar a trabalhar e ver se você vai ter sucesso na profissão. Foi o que vocês já falaram algumas vezes, o trader ele pode chegar amanhã e fazer e começar a operar e ele pode se colocar à prova muito rapidamente. E vai entrar para as estatísticas. Então assim, por isso que eu falo, já perguntei isso para vários traders, né? Eu vejo respostas diferentes. O que você acha que é um tempo hábil para um cara? Porque o cara estudar e falar assim, cara, estou pronto. Porque na faculdade você tem lá 4 anos de faculdade de, sei lá, medicina são 5, né? Ou engenharia são 5, economia são 5, se eu não me engano, são 4, 5. Tem um prazo, né? E para trader? Olha, isso depende de cada um individualmente, né? E também depende muito da linha que a pessoa vai seguir. Eu, por exemplo, tenho uma preferência pela linha mais algorítmica quantitativa. Então, quando você vai para essa linha, assumindo que você tem aí um background de tecnologia, de exatas, etc., o caminho é muito mais curto. Tá? Eu diria que alguém consegue assim, estudar e aperfeiçoar e criar um método consistente, talvez em uns 2 anos. Você acha? Porque assim, eu fiz uma pós em engenharia financeira. Uhum. E essa pós em engenharia financeira é basicamente algorítmico. Sim. Você estuda regressão, você estuda formas, você aprende R, você aprende formas de você olhar para o passado
e tentar traçar um modelo modelagem matemática para você não adivinhar o futuro. Sim. É a predileção daquilo que vai acontecer. Cara, e é difícil pra cacete. Você já tem que ter um background muito grande de bolsa de valores, você tem que ter um background muito grande de conhecimento do mercado, um background muito grande de matemática para você fazer isso. Então, assim, se você tem um background, você pode aprender aquilo em um ano e pouco. Sim. Mas se você não tiver esse background, você vai ter que demorar muito para aprender. Se não tem esse background, eu estimaria o tempo que você leva para uma graduação típica. Sim. Em torno de 4, 5 anos. É difícil. É difícil. Tanto é que esse é o motivo pelo qual eu já falei aqui, falo nessa live também, que eu indico pro cara começar a operar pelo menos uns 10 mil reais por mini contrato. E os caras dão risada e acham, pô, já se viu, a margem é 100 reais. Tá, mas aí você não vai sobreviver a longo prazo para ter experiência suficiente para viver o mercado, né? Não viver de mercado, viver o mercado, né? Porque se você nem se dá ao luxo... O que a gente vê de molecada hoje em dia falando, eu sou consistente, quanto tempo você opera? Há 1 ano. Cara, mas você pegou a mesma equipe econômica, o mesmo cenário macro, o mesmo tudo. Como é que você pode me dizer que você é um cara consistente, não, né? ano, assim, esquece, sem chance. Tá? Eu só fiquei curioso, você tá falando desse modelo de modelagem, né? Como é que você aprimorou isso? Como é que foi a construção desse modelo, da sua forma de modelo? Não estou falando para você contar sua forma, o seu ouro. Né? Mas é assim, quando tudo começou lá atrás, mais ou menos nessa época, né? Já que a gente estava falando do passado, né? Quer dizer, esse período quando eu comecei a operar, que foi ali por volta, sei lá, 2004, 2005, que foi um período assim que a bolsa se popularizou na época, né? Era a época, por exemplo, de ouro, dos cursos de análise técnica, curso de final de semana, né? E era um curso majoritariamente offline, né? Às vezes no fim de semana ia num hotel e tinha curso, né? E foi quando começou a surgir as primeiras ferramentas mais populares, assim, por exemplo, para fazer backtest, ferramenta de dados em tempo real. Época de ouro do Didi Aguiar, né? Exato. Então, assim, Didi, Stormer, o próprio, né, o Márcio Noronha, que estava meio sumido, ele foi resgatado nessa época, né? Ele voltou para a superfície nessa época. Então foi a época que começou a surgir alguma coisa de ferramenta, né? Então na época se usava plataformas gráficas, assim, que para quem é mais novo, né, vai soar completamente estranho, mas o padrão era o Metastock. Nossa. Né? Que existe até hoje, Metastock? Existe, né? Existe, né? Já o é um fóssil. É listada lá fora? Acho que eles foram comprados por alguém. Eu não sei quem que é o dono do Metastock hoje. Tá. Aí tinha um plugin neozelandês, assim, uma gambiarra master, assim, que se usava para fazer backtest, né? Chamava TradeSim. Então eram as ferramentas que eram usadas na época. Não tinha automatização de ordem, não tinha roteamento. O que tinha na época, que estava começando, ganhando velocidade, era o Forex. Então, assim, quem queria realmente operar de forma automatizada, muitas vezes ia para o Forex, né? Para o mercado Forex. Lá você tem ferramentas nativas de automatização. Então, ainda hoje o mercado Forex, ele talvez já não esteja mais tão em alta, até por conta das criptomoedas. Mas né? ainda muita gente opera Forex. Não, mas assim, é muito grande. O mercado Forex é o paraíso dos nerds, né? Porque a turma que é assim de tecnologia mesmo, às vezes até caindo para o lado assim do machine learning, da inteligência artificial, eles vão para o Forex porque lá você tem mercado 24 tempo inteiro horas. aberto, né? Quer dizer, você tem liquidez enorme e ferramentas. Quer dizer, então você tem... Mas me corrija se eu estiver errado. Uma outra coisa que tem no Forex e que você também encontra em cripto, que você encontrou muito em plataformas, é uma plataforma aberta para você poder programar. Uma API que você consegue programar efetivamente o que você falou em Python. Como o MetaTrader, né? É que o MetaTrader em si não vai... eu acho que ele não é código aberto. Mas dá para você programar e é que aí são estratégias mais de um robozinho de varejo ali, você não vai para um machine learning, para uma rede neural, né? A API aberta, isso é uma também relativa novidade. Hoje, por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento de programação, de tecnologia, ela pode simplesmente não ter uma plataforma se ela não quiser. Ela conecta... Pode mexer no DOS, né? Exato. Né? Ela pode fazer na linguagem que ela achar melhor, Python, em C, qualquer coisa que ela achar melhor, conecta diretamente na plataforma da corretora e ela se sente confortável com aquilo porque não está refém do desenvolvedor da plataforma. Quer dizer, não é uma caixa preta ali, né?
O MetaTrader, ele não é código aberto, mas ele é muito aberto. Ele permite muita coisa assim de flexibilidade de código, de desenvolver ferramentas para ele. Então se criou uma comunidade ao redor do MetaTrader, que existe até hoje. Existe comunidade forte? Né? Muito forte. Muito forte. É gigantesco. Né? Muito forte. O problema do Meta que as pessoas não entendem, desculpa interromper o senhor, é que as corretoras às vezes não querem colocar... Senhor o cacete, hein? Antes que eu esqueça, tá? As corretoras não querem colocar... Você é mais velho que o André, inclusive. Eu tô velho. Olha essa barba branca, velho. Vinícius, que Eu coisa vou feia. pintar hoje. As pessoas não querem colocar porque a pessoa, quando vem a corretora, ela tem um custo de integração muito caro e o pior nem é isso. Quando a gente está falando de Profit, Fast, Trade, a gente tem atendimento. Se der problema, a gente consegue falar com os caras. Se der problema no Meta, o risco é todo da corretora. Pra Rússia. Não, o risco é todo da corretora. Acabou. Se der um problema e o cliente tiver uma ordem que foi pulada, um stop que foi pulado, cara, a corretora que vai riscar. Então muitas corretoras não querem colocar o Meta por causa disso, né? Você precisa ter um volume muito grande para fazer sentido, né? Ter essa infraestrutura. Mas a comunidade é chata. Porque ela fica assim, corretora, coloca o Meta. Eu trabalhei na Modal, né? Muita gente conhece. Cara, a Modal foi uma das primeiras a colocar o Meta tranquilo pra galera operar. Porque a comunidade pressionava muito pra ter isso. Entendeu? O MetaTrader, né? Detalhe interessante, ele é originalmente russo, tá? Ele foi desenvolvido na Rússia. Aí depois, antes da guerra da Ucrânia, tudo isso, quer dizer, antes de sanção, qualquer coisa, eles talvez já prevendo alguma coisa, eles foram para o Chipre. Né? Agora? Recentemente? Já há alguns poucos anos. Né? Então a MetaCoaches, que é a empresa, mudou para o Chipre, a sede é lá. Que o Chipre é meio quintal da Rússia ali, né? Então assim, se você precisar de atendimento para o seu MetaTrader, assim, direto do desenvolvedor, é bom você estar com o seu russo em dia, né? Porque... vai ser complicado. O Felipe já foi pra Rússia já. Já, foi na Copa 2018. Você conseguia falar russo? Zero chance. A gente nem se comunicava com os motoristas de Uber lá, você não tem ideia. Então você vai precisar do suporte da corretora. Né? Inclusive, para você que quer desenvolver, né, o seu robozinho de varejo pro MetaTrader, né, você tem que aprender uma linguagem proprietária deles, que é MQL. Exato. E é por isso que não é tão... para quem efetivamente quer virar um programador para trabalhar com quant algorítmico, né, que é o que você falou, vale a pena você investir aí em aprender uma linguagem, APIs, Python, etc. Exato. Você hoje desenvolve Python, né? Sim. Tá. Mas peraí, deixa eu continuar um raciocínio. Você falou que o MetaTrader não permite isso, mas as plataformas de Forex e de cripto permitem você fazer esse tipo de programação. Então, não é a plataforma. A corretora te dá a possibilidade de plugar nela via API. E aí você desenvolve direto para a corretora. Inclusive, para você é até mais interessante, porque você não tem um delay da plataforma. Você pode plugar direto. É como se tivesse ali uma linha direta para o nosso servidor aqui que se conecta com a bolsa, entendeu? Entendi. É basicamente E o que dificulta de as corretoras fazerem isso? Aqui no Brasil? Acho que né? Porque tem um monopólio também das plataformas, né? Porque seria interessante, por que a plataforma vai querer perder, sendo que eu posso plugar o meu sistema próprio direto na corretora? Eu entendo como é que funciona a corretora, que você tem os links, tem o DMA, tem tudo isso, mas você abrir uma plataforma, abrir seu código e falar assim, pluga aí que eu deixo você programar. Eu acho meio eu não sei, nunca fui atrás. No Brasil, eu também, assim, não sei por que isso ainda não aconteceu. Fora, acontece. Já está se tornando cada vez mais popular. Quer dizer, você vai para aquelas grandes corretoras do exterior, tipo uma Interactive Brokers da vida, eles te abrem um API inteiro, né? E assim, abrir o API, de certa forma, é o máximo que eles vão fazer, porque... dali pra frente é com você, né? Quer dizer, presume-se que aí a pessoa sabe o que está fazendo, sabe montar, quer dizer, não vai fazer um negócio muito bonitinho, até porque quem geralmente faz sua plataforma vai fazer ela em linha de código mesmo, ela quer exatamente fugir de interface gráfica, ter total flexibilidade. Então eu vejo isso como uma tendência, mas ela é uma tendência assim, que ela é o nicho do nicho do nicho do nicho. É muito Se nicho. você for ver, por exemplo, a comunidade de traders quantitativos, mesmo fora do Brasil, ela é muito pequena. Porque às vezes o pessoal fala assim, porque nos Estados Unidos, na Europa, não sei, na Ásia, né? Aliás, assim, é uma coisa impressionante a quantidade de asiáticos, em particular indianos, no mundo do trading quantitativo. Quer dizer, os caras dominam, né? Não sei se lá tá saindo muito engenheiro, o que tá acontecendo, assim, mas é quase inevitável. Você vai ver um conteúdo de trading quantitativo, você dá de cara com algum indiano em algum lugar, inclusive desenvolvendo as ferramentas. Mas mesmo assim, a comunidade de trading algorítmico é muito pequena, muito pequena. Ela é um nicho, inclusive, fora do Brasil, né? E para as corretoras, uma possível explicação para isso é exatamente isso, é um público muito pequeno. Quer dizer, a maior parte do público, o grosso do público, eles querem ver gráfico, né?
Mas então aí não faz sentido financeiro, né, econômico Exato. para uma corretora desenvolver a infraestrutura, porque você precisa preparar a sua infraestrutura, né? Você não pode simplesmente deixar alguém plugar. Pra meia dúzia. porque o trader quantitativo, eu tô aqui falando porque faz muito sentido, mas quando você está olhando o fluxo, ou você está olhando o gráfico, você está vendo uma interface visual daquilo, né? O quantitativo você está analisando dados, números que estão entrando, só que... Então você tem que ter alguma forma, que é uma black box, alguma coisa que é uma leitura de dados. Imagine que você esteja lá olhando tudo que está entrando da corretora XP naquele momento. Você faz um estudo gráfico, você vai fazer uma regressão em cima daquilo para tomar uma decisão. Você me corrija se estiver errado, professor. Você tem que ter aquilo ali, você tem que ter alguma coisa que lê aquele sistema, né? E as plataformas hoje no Profit, na Trade, na Fast, não tem isso. Você tem que plugar um robô e colocar lá dentro, né? Sim, algumas até tem aí uma facilidade de robô. Por exemplo, o Trade tem, né? Tudo bem que é um meio, assim, eles usam um Excel, né, para automatizar. O Profit Chart não tem, né? Então, no Brasil, assim, quem quer usar plataforma mesmo para operar, acaba muitas vezes indo para o MetaTrader. E agora tem o Trader Evolution também. Inclusive a gente está plugando essa semana aqui na corretora Trader Evolution. Se você quer aí operar, construir o seu robozinho, seu robô trader de varejo, Trader Evolution. O Trader Evolution é uma plataforma assim, que está na minha lista. Já estive conversando com eles, assim, de eu estudar, entender, porque eles são uma plataforma que eles usam uma linguagem que é uma linguagem considerada fácil, que é o C Sharp. Né? O C Sharp é uma linguagem relativamente fácil, perto das outras. Ela é usada por outras plataformas famosas, inclusive o famoso Ninja Trader, né? Que é uma plataforma assim, muito boa. Eu já usei no passado. É boa mesmo? Muito boa. Eu gosto muito. Complexo, o mesmo case da Meta, não tem suporte Brasil. Então, mas lá fora ela é uma das maiores, né? Inclusive fora, hoje eles são corretora, além da plataforma. Outro dia eu tava andando na 23 de maio, tinha umas publicidades da Ninja Trader. Eu falei, cara, pô, essa que vocês estão fazendo aqui? Lá fora eles são muito fortes. Aqui no Brasil é muito difícil. É uma boa plataforma, né? É em C Sharp, que é uma linguagem relativamente fácil, e estão vindo, quer dizer, tem algumas corretoras assim que trabalham com Ninja Trader no Brasil, mas não é muito divulgado, é caro no Brasil, né? No fim, assim, para quem vai para o trading automatizado no Brasil, o caminho fácil acaba sendo muitas vezes o MetaTrader, que não é o ideal, tá? O MetaTrader também é uma ferramenta que tem várias limitações. Cara, na real, eu acho que o MetaTrader tá longe de ser o ideal, né? Para quem, com certeza, já teve contato com o MetaTrader, é muito complexo, não tem um desempenho tão interessante, né? Acho que isso principalmente se você quer desenvolver um robô que tem uma estratégia que é um pouco mais rápida, ele dependa de uma saída mais rápida, eu tenho um pé atrás. A questão de velocidade é algo assim que vale a pena mencionar, porque aí é minha visão, tem gente que discorda disso, mas assim, quem é trader individual tem que operar em baixa frequência. Se você tem uma estratégia que depende de velocidade, você vai ter problema, né? E mesmo, por exemplo, ainda que você desenvolva a sua própria plataforma, se você for fazer o seu desenvolvimento em Python, por exemplo, Python é uma linguagem lenta, né? Não dá para fazer operação de super alta frequência. No MetaTrader ele é uma plataforma razoavelmente lenta, não é tão lenta, mas assim, às vezes ela perde tique, né? Quer dizer, ela tem problema, se dá um engasgo no processamento, ele deixa de entrar tique e perde informação de mercado. O que é normal, né? Quer dizer, para quem opera, vamos dizer assim, até gráfico de 1 minuto, coisa tranquila, tá? Mas quando a pessoa começa a querer fazer coisa muito rápida, né? Quer dizer, uma coisa assim, já beirando a alta frequência, aí não é um mundo para pequeno trader. Aí é brincadeira de institucional, né? A gente trouxe aqui o Gabriel Pinotti e ele tem, né? Tem uma iniciativa aí de HFTs, muito interessante, inclusive. Deixa eu te perguntar uma coisa. E como que você... aí você tá falando que você virou ali professor da B3, né? Mais perto de voltar ao varejo. E como é que você migrou, chegou no portal, enfim, como que você fez esse... Então vamos lá, a historinha foi assim. Eu comecei profissionalmente trabalhando em finanças. Aí eu trabalhava com uma empresa, né? A empresa acabou saindo do Brasil eventualmente. Eu fiquei naquela coisa, o que eu vou fazer da vida, né? Sabe assim, não sei se eu vou fazer um concurso público, não sei se eu vou abrir uma franquia de, sei lá, brigadeiro gourmet, palheta mexicana, né? E aí resolvi virar trader, né? Eu não tinha muita intimidade, porque apesar de eu ser um sujeito de finanças, assim, de formação de finanças, mas nunca fui de mercado, né?
E aí que eu comecei, fiz como todo mundo, fui fazer curso de análise técnica, aí eu comecei a ler, comecei a estudar por minha conta, né? E me desenvolvi bastante. Quando eu cansei do trade, que eu resolvi ir para educação financeira, aí foi aquela coisa assim, eu falo, como é que eu entro nesse negócio de educação financeira? Aí eu escrevi um livro de finanças pessoais que foi publicado, né? Ele chamava Money Fit, né? Não vou dizer que ele foi assim um mega best-seller. Não, cara, né? mas foi um livro conhecido, isso que eu ia te falar. Eu já tinha ouvido falar do seu livro, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Mas ele foi o livro que me lançou, porque quando, né, era uma época assim, que quando você publicava um livro, você era levado a sério, né? Não era que nem hoje, assim, né? Então você era levado a sério. Depois tem uma pergunta pra fazer sobre isso, mas segue. Aí comecei a ser procurado pela mídia, né, pela imprensa, virei fonte de um monte de gente. Eventualmente o pessoal da Exame, da revista Exame, que até então era da editora Abril, né, me chamou para fazer um blog de finanças pessoais, para fazer vídeo. E aí a coisa foi indo, né, quer dizer, foi daqui, dali, comecei a ganhar mais visibilidade e caí na bolsa. Um dia alguém chamou. Isso era que ano? 2009 a 2011. Então a gente pode dizer que o Massaro foi o precursor dos influenciadores de finanças. Não, porque assim, eu queria fazer uma pergunta com você, a gente segura a história aí. Porque você escreveu um livro, você falou a questão de quando os livros eram levados a sério. 2008, 2009, a gente começou a ver as ondas dos influenciadores do mercado financeiro, começando aí por Primo Rico e Natália Arcuri, despontando em cima mas de... eles são bem depois Muito depois. disso. Não, Muito depois, não. Muito Em depois. 2009 eles não existiam. Não, Isso aí é 2013, 2013, 2013. Quando teve, já existiam alguns, mas eles deram aquele boom lá em cima. Sim. E surgiu uma série de livros, que é Desfudência de não sei o quê, Como Não Ser De Medíocre um de milhão sem cortar o cafezinho. É o Não, livro e dele. começou uma coisa assim. É uma coisa que, por um lado, as pessoas do mercado financeiro não gostavam. Quem trabalhava no mercado financeiro achava que era uma forma de você transformar uma coisa séria numa coisa Sim. simples. E do mesmo jeito era uma coisa que estava levando para uma população que ainda não tinha acesso àquele tipo de conteúdo, um conteúdo novo. Pessoas ouvindo falar sobre tesouro direto, pessoas ouvindo falar sobre bolsa, pessoas ouvindo falar sobre uma série de assuntos. E a gente via dois lados, né? O pessoal do mercado financeiro reclamando Sim. e o pessoal, tipo, aproveitando. Eu, particularmente, sou do lado que eu era muito a favor. Tanto que eu trabalhei com a Natália um tempão. Logo quando ela começou, trabalhei com um monte de outros influenciadores e acabei entrando nesse ramo. Eu era super a favor, mas eu vi muita gente torcendo o nariz. Como é que era a sua percepção disso na época? Eu torci o nariz. Torceu. Eu fazia parte do time que torcia o nariz até pelo seguinte. Na época, né, eu costumo dizer assim, eu me fiz no mundo das finanças pessoais offline. Eu não nasci online, né? E na época era assim, como é que funcionava, né? Alguém que era da área de finanças pessoais, de educação financeira. Você era basicamente um palestrante. Então você publicava um livro, o livro te dava reputação, as empresas começavam a te chamar para fazer palestra, etc e tal. E quando começou a questão dos influenciadores digitais, assim, de YouTube, de blog, tinha uma visão, e é uma visão que hoje, olhando em retrospectiva, eu vejo assim que eu errei total. Quer dizer, eu fui atropelado por um caminhão, né? Que a gente via da seguinte forma, falava, ó, YouTube é pra gente que não tem mídia, né? Quer dizer, se você é bom, você vai por uma mídia mainstream, assim, você fala na Globo, na Band, na Exame, né? YouTube é pra quem não é aceito nesses lugares, né? Blog é para quem não é aceito por uma editora de livro que vai lá e publica o seu livro, né? Essa era a visão que a gente tinha, digo eu e os educadores financeiros de uma geração anterior, né? E aí o que aconteceu? O mundo mudou, né? O modelo mudou e aí o mainstream virou YouTube, Instagram, etc. E as pessoas da minha geração foram trucidadas, né? Se pegar assim a geração anterior de educadores financeiros, grande parte desse pessoal desapareceu. Eu não desapareci em grande parte porque eu me reinventei, né? Hoje eu ainda sou um educador financeiro, mas eu sou um analista, né? Quer dizer, eu tenho outras atuações, mas para um nicho, né? Exato. Mas aquela ideia do educador financeiro generalista que existia antes, que escrevia livro, que ia fazer palestra... Você lembra do Globo Repórter, que passavam... Toda sexta-feira tinha algum programa do Globo Repórter que falava de economia. E tinha um professor que ia lá toda vez falar sobre economia. Era um professor famoso. Cara, nunca mais vi o cara. Tipo assim, pra você ver como é que a mídia mudou, né? Hoje E hoje, é que nem quando eu ouço alguém falar hoje em dia. Não, o TikTok não tem nada no TikTok, é só dancinha. Cara, o TikTok é o que tá mais criando pessoas, trazendo novos conteúdos. O público que consome mudou. Que você olha para trás, por exemplo, vamos pensar em música, por exemplo, né?
Vamos pegar assim, aqueles artistas assim mais antigos, tipo Frank Sinatra, aquela coisa que o pessoal da minha geração já via como coisa de gente velha, né? Esses caras, quando surgiram, eles eram considerados assim transgressores, revolucionários. O Elvis Presley, que hoje é o cara que toca no baile da vovó, assim, né? Ele era um cara extremamente transgressor. Eu assisti o filme, inclusive, muito Exato, bom. que saiu recentemente. Que o pessoal falava assim, como é que a nova geração pode gostar de um negócio desse? Então, quando o pessoal mais velho vê essas coisas novas surgindo, a gente tem essa tendência de reagir, de desdenhar, né? Mas aquilo é o novo Elvis surgindo, né? E não adianta você querer lutar contra as coisas, você vai ser derrubado pelas circunstâncias. No meu caso, na educação financeira dos meus contemporâneos, nós fomos derrubados. A gente teve essa postura arrogante de dizer, YouTube é para quem não consegue entrar num veículo de mídia estabelecido, e hoje os veículos de mídia estabelecido praticamente viraram uma piada. E eles procuram os YouTubers hoje. Exato. Né? Mas se você... Eu sei que é uma pergunta idiota, mas assim, se você, na sua estratégia lá atrás, se você pudesse revê-la, você falava, não, vou pro YouTube. Você faria com isso? certeza. Diversificar, né? Os canais. Com certeza. Você percebe que você cometeu esse... Não um foi erro, né? Não é que eu percebo, eu tenho absoluta clareza e convicção. Foi um erro. Foi um erro. Né? É aquela coisa assim, eu não vi o mundo mudar. Tá? Acontece. Eu fui atropelado pelas circunstâncias. A gente está vendo isso hoje o tempo todo, em todas as áreas, né? Inclusive, influenciadores que aproveitaram o hype lá no passado, hoje está acontecendo uma coisa, às vezes o cara pode não ver. E você vê, é normal as coisas acontecerem e também uma geração passar e mudar. Não, a única coisa que eu acho que está diferente é a velocidade em que as coisas acontecem, né? Quanto mais a tecnologia se amplifica, as coisas mudam mais rapidamente. Então a gente vê ali mídias sociais novas surgindo a todo momento, então a gente vê mídias sociais mídias novas nascendo e morrendo rapidamente. Você vê aquele Tem o Clubhouse. Clubhouse. Nossa, virou Teve uma o próprio praga. Tão rapidamente sumiu, Teve o próprio apareceu. Snapchat. Então eu acho que as coisas elas são mais rápidas hoje, né? E aí... Minha primeira coisa, como é que a gente chegou em TikTok nessa conversa? Sim. Sabe o que conversa? Desculpa. Não, a gente chegou falando de educação financeira que migrou pro TikTok. E aí é aquela coisa assim, isso é bom ou ruim? Tá? É difícil de você falar isso, né? Eu tenho viés. Então, por eu ser de uma geração anterior, eu tenho a tendência natural de dizer, olha, isso aqui é ruim, é de baixa qualidade, etc e tal. Mas isso pode ser muito ressentimento meu, quer dizer, a coisa do recalque, falar, o cara perdeu aí o bonde, não sei o que, como outros caras antigos, né? Quer dizer, sempre fazem a coisa. Mas talvez exista um fundo de verdade aí, né? Nessa questão assim de qualidade, etc, que é o seguinte, a gente viu o mundo se abrir para um monte de gente, um monte de influenciador, quer dizer, então um monte de gente que sabia isso de finanças, né? Assim, olha, se eu sei um pouco mais do que o cara que está do meu lado, então eu já tenho autoridade para falar do assunto, né? E aí todo mundo começou a falar de finanças. Beleza, tá? Acho que isso é o que machucava mais, né? Mas aí que tá, não é só machucava, não é machucar no sentido de ego. O problema é que houve uma série de exageros. A coisa saiu do controle, né? Então, assim, você juntou influenciador, juntou o marketing digital, que no fim acabou virando um sinônimo de marketing do vale tudo, né? Quer dizer, de copies completamente... agressivo. Assim, fazendo promessas absurdas, né? Então isso trouxe um monte de gente no mercado, mas eu tenho um certo receio, isso é algo que a gente vai ver no futuro, tá? É que boa parte desse pessoal que entrou no mercado aí recentemente, né? Esse grande boom, assim, de investidores... que comprou ações assim promovidas pelos influenciadores, né? Quer dizer, que acabou entrando em ações assim que de alguns poucos anos para cá estão acumulando perdas hoje, um drawdown assim do seu ponto máximo para o mínimo de 60, 70, 90%. Pode ser que eventualmente nunca volte para o ponto de equilíbrio, pode ser que ela feche o capital antes disso, né? E eu tenho percebido, às vezes até por fins didáticos, assim, eu entro em algumas comunidades de investidores e algumas ações específicas, né? E para ver como é que o pessoal se comporta. E eu temo, tá? Hoje não dá para falar, mas no futuro a gente vai saber que a gente pode estar criando, ou pode já ter criado, uma nova geração de investidores que vai, no futuro, ficar difamando o mercado financeiro. Eu tenho plena certeza. Como aconteceu no passado. É que nem tem gente, por exemplo, às vezes você pega pessoas um pouco mais velhas que fala, por exemplo, do escândalo do Nagy Narras na Bolsa, como se tivesse acontecido na semana passada, né? Que ficou marcado, né?
Então, boa parte dessas pessoas que entraram no mercado recentemente, elas entraram e se deram mal. Tá? Ou entraram pelo day trade de qualquer jeito, porque estavam desinformadas, ou entraram comprando essas ações da moda aí, e entraram com tudo, né? Porque gerenciamento de risco, diversificação não existe para essas pessoas. Você falou uma coisa, eu lembrei. Que eu sou extremamente contrário, já falei aqui abertamente sobre isso, inclusive, a influenciadores poderem opinar sobre papéis abertamente. Cara, né? Nós que somos analistas CNPI, formados, certificados, credenciados à PMEC, a gente não pode, a gente está falando isso inclusive essa semana com o Thiago Reis, se a gente recomenda um papel, a gente tem que esperar dias até se posicionar nesse papel. E aí o cara, ele pode estar comprado nesse papel e literalmente falar uma besteira lá, uma ladainha, só que ele tem milhões de seguidores e ele cria uma demanda artificial por um papel que normalmente é um lixo, né? E esse cara vai sair falando mal da Você traz alguém da CVM aqui para conversar sobre isso? Vamos. Convidado, CVM tá convidado. Você falou como se estivesse convidando o CVM. Na hora que você quiser vir aí, você vem aí que a gente conversa. Mas você estava falando sobre ações. Cara, o meu primeiro contato com ações, não sei se vocês lembram, quando você tinha um telefone, uma linha telefônica, você tinha ações da Telefônica. Da Telefônica não, da Telebrás, né? E aí, eu lembro, quando eu era criança, minha avó, era muito difícil ter uma linha telefônica, né? Era muito caro. E a minha avó tinha uma linha telefônica, né? E ela falava assim, porque você tem, aí a gente tem ações e não sei o que. Era sinônimo de status. Não, uma linha telefônica valia um carro. Isso. Você tinha um carro dentro de casa. Tanto que as pessoas colocavam no patrimônio lá, né? Exatamente. Só que escuta isso, conforme o tempo foi passando, né, foi crescendo, quando eu tinha lá por uns 14, 15 anos, estava no colegial, o telefone já tinha feito a privatização das empresas de telefonia, só que as pessoas iam lá e pegavam aquelas ações que virou um pouquinho de ação da Telebrás, um pouquinho da Oi, um pouquinho da Vivo, que foi a desmutualização, só que a galera ia vender essas ações, cara, valia tipo 300, 400 reais. E a galera começou a pegar ranço de ações por causa disso, cara. Fala assim, eu comprei uma linha telefônica, eu paguei tantos R$1.000 para ter as ações, que vinha, né, com as ações junto, e quando eu fui vender, valia 300, 400 reais. Foi o que você falou um pouco de uma coisa, um fato, acabar levando um nome ruim para o mercado. Expectativa. Né? Você lembra disso das telefonias? Lembro. Mas a questão é a expectativa. Né? Quer dizer, o mercado é assim, e faz parte do mercado você ocasionalmente perder dinheiro. Tá? Acontece. Aliás, assim, se tem uma coisa comum a todo investidor, é que todo investidor em algum momento vai perder. Né? A perda acho que é a única verdade absoluta do mercado financeiro. Quer dizer, o que faz um investidor ou um trader de sucesso é aquele que ganha mais do que perde. Ele tem um ganho líquido positivo. Né? Mas não tem como você não fazer coisas erradas no meio do caminho. A questão é a expectativa, né? Que às vezes as pessoas elas ouvem histórias e vou ficar rico rápido, etc. E pouca gente entra no mercado consciente, entra pelo sonho, né? Porque ouviu falar, porque fulano comprou ação e comprou um carro novo investindo na bolsa, etc. Né? E não se fala em gerenciamento de risco. Aliás, essa é uma crítica assim, dos analistas em geral, né? Quer dizer, falando nós analistas aqui, que eu me coloco nisso, quer dizer, como analista eu sou parte do problema, não parte da solução, e a gente tem um foco excessivo em falar dos ativos financeiros e não fala de gerenciamento de risco. Em minha defesa, neste momento, né, assim, para tentar limpar um pouco do karma ruim, né, eu digo assim, eu trabalho numa research que foca não em ativo individual, mas em carteira, tá? Porque é aquela coisa assim, o melhor gerenciamento de risco que você pode fazer é investir em carteira, tá? Enquanto boa parte da indústria, inclusive, tá? Inclusive dos analistas certificados, etc e tal, coloca o foco excessivo no ativo, né? Em falar, essa é a ação que vai subir, essa não sei o que, e cria aquela expectativa, porque é aquela coisa, você pode fazer uma análise que você pode ter 99% de certeza. Se você cair no 1%, você está 100% ferrado. Né? Mas a potencialização da valorização é maior. Quando você diversifica demais, sua tendência é linear, depende, né? Tem um estudo sobre a respeito. Né? É o conceito de diversificação versus pulverização. Né? Então, mas até ali eu acho que... Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, isso que você está falando está tecnicamente corretíssimo,
mas está totalmente fora da realidade desse pequeno investidor que veio para o mercado nos últimos anos. Que ele enxerga a ação como um ticket de loteria. Concordo. Quer dizer, Próxima moeda de Magazine Luiza, né? Ele não está pensando se ele vai diversificar entre 10 ações ou 30 ações. É tudo ou nada. Quer dizer, o conceito de diversificação ou pulverização está totalmente fora do universo dele. Quer dizer, então é aquele sujeito que ele vai pegar o último dinheiro que ele tem e ele vai comprar aquela ação De oi. que e tipo isso aí, Cara, vai virar alguma É coisa- torcedor. tipo meu primo me É. mandando mensagem. Ô, cara, o cara nunca investiu em bolsa. Te amo, primo. Ô, cara, faz um tempo, né? Ô, essas ações da Oi, não tá bom pra comprar? Eu falo, cara, tipo, não faz isso, cara. É. Você nem investe na bolsa, cara. Você quer entrar nesse papel. Então, assim, eu, pensando como educador, tá, é inevitável, né? Quer dizer, eu participei de todo o esforço da B3, toda aquela história, essa bolsa vai atrás de você, eu fiz parte disso. Quer dizer, eu fiz parte do esforço de popularizar. E hoje eu olho pra trás e eu fico assim, meu, será que foi uma eu boa fiz a escolha? coisa certa, né? Porque, assim, eu e os meus contemporâneos e o pessoal da educacional da B3, assim, eu tiro qualquer culpa de todo mundo. Falo, todo mundo ali agiu correto, agiu bem intencionado. Só que, sem querer, a gente abriu espaço para tudo que veio depois, né? Então, mas Então eu a tenho, gente eu tem tenho uma um ponto com isso. responsabilidade indireta, né, por essas coisas que andaram acontecendo. Eu acho que assim, adoro a bolsa, acho que a bolsa, mas a certo ponto eu acredito que ela foi um pouco omissa, tá? Pelo fato do que, enquanto a bolsa estava com uma campanha de a bolsa vai até você, ela estava fazendo uma campanha física e tudo isso, estava fazendo um trabalho de educação, cara, o mundo estava acontecendo no digital, entendeu? E os influenciadores estavam crescendo. Cara, eu trabalhei muito tempo com os grandes influenciadores, depois de muitos anos que a bolsa veio dar a mão para eles, que eles estavam andando sozinho, entendeu? Eles estavam andando falando de tesouro, andando falando de sei o quê, andando falando de sei o quê. Então, assim, esse mundo estava crescendo numa unilateral, enquanto o pessoal estava vendo ainda o offline, aquele negócio. Então, acho que a bolsa ela demorou para fazer essa virada. Hoje Viu, ela... Vini, desculpa te interromper, mas Claro. eu quero chamar a atenção do que você está fazendo, que o que você... Eu tô dizendo minha percepção, Então, tá? O que você está descrevendo agora, no nível da Bolsa, é exatamente o que eu descrevi no meu nível individual. Eu sou um professor da Bolsa, eu sou um reflexo disso, né? Essa coisa que você está falando, por exemplo, da Bolsa, que não enxergou essa transformação, é exatamente eu não enxergando a transformação. Quer dizer, a minha atitude, por exemplo, de ter dificuldade de enxergar a transformação veio, entre outras coisas, porque eu frequento ambientes e eu fui formado profissionalmente em ambientes onde isso também estava sendo rejeitado. A Bolsa tinha exatamente Tinha o isso. mesmo Exato. mesmo olhar, né? Parece. É. Mas hoje em dia mudou, a bolsa está Mudou. completamente digital. Mas assim, enquanto tinha já influenciador aí no YouTube, etc e tal, ganhando cada vez mais visibilidade, eu e outros professores da Bolsa, a gente ainda dava aula em sala de aula no centro verdade. da cidade, soltando o aluno às 11 da noite no centro de São Paulo para tomar metrô. É Aquela verdade. coisa assim, ó, eu não posso avançar a aula, não posso falar mais, porque se eu avançar a aula, eu coloco o cara numa situação de risco físico, inclusive. Eu assisti muito dessas aulas. Eu tinha uma... Ali perto do metrô dos Santa... Não, É, São Bento. São Bento. Tinha uma ruazinha que você subia ali, ó. Tinha ali, as aulas eram ali. Se você passasse depois das 11, era um risco físico. Você era roubado ali Sim. na rua. Vamos... Nós temos um quadro aqui, depois a gente volta pra falar, para fechar Vocês que mandam. como você chegou na parte do Quant, né? Aham. Mas o Vinícius ele gosta de colocar nossos convidados em saia justa, mas hoje você foi bonzinho, viu? Não fui eu que Gostei. fiz, foi o Ricardo. Ah, então é por isso. O Rica ele é bonzinho. Depois eu me acerto com ele, não tem problema. Nós temos um quadro aqui que chama Compra ou Vende. Em que nós passamos alguns nomes ou algumas situações e o convidado ele se posiciona. Ou, se não quiser se posicionar, fala que não opera ou Tá. não tem uma posição a respeito disso. Não tenho margem. Isso. E aí você compra e se quiser Tá. então comprar, você gosta, enfim, e explica o motivo. Se não quiser também explicar, não precisa. E se vender, você não gosta, não corrobora, enfim, explica o motivo. Quer que eu comece? Manda bala. Então vamos lá, vou começar por Luiz Fernando Roxo. Compro. Compra. Estratégia mais do pozinho. mais Estratégia do pozinho? É, o roxo é amigo, é suspeito, então tem viés. Ele é seu amigo? Ele é amigo, então tem Eu gosto, viés. eu adoro o né? roxo. É, Eu não conheço ele tecnicamente, pessoalmente, mas eu adoro. tecnicamente eu e ele às vezes a gente tem divergências, tá? Se eu não fosse amigo dele e sem o viés, talvez eu até passasse. Até porque tem o seguinte, eu opero opções, tá? E até lembrar o seguinte, né? Eu como analista CNPI, eu tenho um monte de restrições para operar, eu não posso fazer um monte de coisa, né? Mas eu posso operar fundo, né? Então eu gosto muito de fazer operação com ETF.
que é uma coisa que para mim é tranquilo. E aquela coisa assim, para mim a opção é para vender, né? Comprar a opção é algo que você faz em circunstâncias muito específicas. O roxo, ele é majoritariamente um comprador, tá? A própria estratégia do pozinho e tal, né? Você compra risco, né? A estratégia do pozinho, ela é, vamos dizer assim, uma adaptação da estratégia que é descrita de forma meio nebulosa pelo Nassim Taleb. Né? A lógica do cisne. O Bruninho adora isso, ele lê os livros do Nassim Taleb, comprou o curso do roxo. Que é você fazer um straddle, assim, bem afastado, né? O roxo botou o nome ali, estratégia do pozinho, que era no Brasil. Então, assim, eu quero fazer essa ressalva. Eu compro mais pela amizade do que pela técnica. Boa resposta, gostei. Segundo nome aqui, falando sobre... Ficando já nessa seara de analistas, você compra ou vende Leandro Martins? Mesma coisa, compro pela amizade. Pela técnica, eu acho que eu não compro, não. O Ricardo fez uma... Leandro vai brigar com você, cara. Não, o Leandro Martins eu gosto muito, é um cara gente boa. Mas, assim, eu enxergo ele como um analista técnico padrão. Que, né, um analista técnico clássico que não é muito minha praia, né? Que ensina ali a teoria de Down, exato. O básico. Que assim, funciona muito bem, mas assim, eu sou um cara, eu tenho que falar de mim, assim, né? Quer dizer, por que eu fui pro lado quantitativo? Porque eu piro, eu surto, eu enlouqueço se eu estiver vendo gráfico. Então, assim, eu não tenho condição de operar vendo gráfico. Eu sou um poço de vieses cognitivos, eu vejo figuras gráficas e padrões onde eles não existem. Então o modelo do Leandro Martins é um modelo assim que pra mim não funciona. Pra ele, pra quem segue ele, é fantástico. Eu sei toda a corretora que ele vai, tipicamente a carteira dele é uma das carteiras. Ele ganhou na Valor já algumas vezes. Mas assim, não é meu estilo. É um cara o gente Lê finíssimo. É um showman, cara. Eu adoro o Lê. Ele gosta de fazer o... Mas ele é um puta analista, cara. Então. Ele tá na Modal, né? Eu não faz algum tempo que eu não falo com ele. Modal. Lê, um abraço, você tá convidado pra vir aqui. Se o Puga deixar, tá? Puga, libera o cara pra vir aí, vai. Quem sou eu? Você. Vamos por uns nomes mais famosos. Nosso Paulo Guedes. Ministro da Fazenda. Grande decepção. Sério? Então você vende ou fica de fora, não opera? Vendo. O Thiago veio aqui, né? O Thiago comprou, né? O Thiago gostou. O Thiago comprou. Eu, como muitas pessoas, assim, eu botei expectativa, tá? Botei expectativa. É que, de novo, assim, tem a carga emocional aí, tá? Por conta de tudo, assim, eu não consigo fazer uma avaliação totalmente isenta. Então tem esse conflito, assim, da expectativa com a realidade. A expectativa foi grande, né? Até aquela coisa assim, puxa, pelo menos tem o Paulo Guedes, né, para dar aquela orientação liberal, mas assim, ele, na melhor das hipóteses, ele não foi eficiente em fazer o que ele se propôs a fazer. Então, decepção. Mas ele também teve um cenário, bom, exato. Depois a gente que eu acho que ele tá falando mais pelo viés liberal ali, que ele acabou dando umas escorregadas. Exato. Então, assim, hoje, lamentavelmente, assim, vendo. Mais um nome aqui, você compra ou vende Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, eu estive com ele pessoalmente 2 vezes em palestra, tá? Como palestrante, né? Em eventos. Eu diria assim, neutro, não tenho margem para comprar. Eu acho um pouco estranho as coisas que ele vem falando ultimamente, assim, indo muito pro lado político, né? Quer dizer, às vezes eu fico um pouco com a impressão assim de que é aquela coisa assim do banqueiro bem sucedido que está querendo passar uma imagem assim de gente como a gente, né? Então, assim, essa questão do posicionamento político dele, eu tenho uma dificuldade para entender, né? Eu achei que ele ia até se candidatar alguma coisa. Mas, assim, a minha impressão dele, até das vezes assim que eu tive, eu nunca conversei, nem não tenho amizade nem nada, só coisa bom dia, boa tarde, etc e tal, mas é uma impressão neutra. Tá bom, vamos outro aqui nome. Beto Indec. Porra, mesma coisa, é amigo, né? Não é complicado. Não dá mais pra deixar o Ricardo fazer o testar sua prova de amizade aí, cara. Não dá mais pra deixar o Ricardo fazer o comprovante. O Beto Indec, assim, eu já não tenho tantas ressalvas a ele tecnicamente quanto aos outros. O Beto Indec já é um analista mais tradicionalzão, assim, que tem uma orientação mais fundamentalista, né? Que também não é muito a minha praia, o fundamentalista clássico, tá? Assim, lembrando que eu comecei minha carreira profissional em empresa de auditoria, então eu sei ler balanço,
Que a maior parte dos analistas não Exato. sabe. Porque é primeira onde eles coisa que eu reprovam aprendi, na prova do fundamentalista, né? Primeira coisa que eu aprendi é ler balanço, tá? Mas eu mesmo eu não sou um analista fundamentalista clássico, assim, né? Mas eu diria assim, que eu me sentiria mais à vontade com o método dele, se eu tivesse que escolher. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acho que ele faz um... Cara, eu vou jogar um outro nome aqui que não tá nessa lista, mas pra dar uma Eu tirei aquele pimentada. último nome, eu tirei, pode. Eu tô me saindo bem, ele quer que eu não me saia bem. Vamos ver o que vai vir daí. mas foi muito corporativismo isso aí, viu, Ricardão? Foi corporativismo, também achei. Pra fechar então o nosso comprovende, você comprovende Ports Trader. Não podia faltar. Eu não conheço tecnicamente. Então, assim, eu nunca vi o curso dele por dentro. O que me dizem do curso dele por dentro? O pessoal fala assim, ó, não é um curso ruim, tipo assim, um curso de análise técnica como qualquer outro, né? É óbvio que a promessa pode ser gigantesca, mas fala assim, ó, ele não tá falando nada errado, né? Talvez seja aquela história assim que o cara vende um caviar iraniano assim e te entrega um arroz com feijão, tá? A minha crítica, ele vai obviamente ao exagero, né? Porque hoje, hoje assim, essa coisa de ver as pessoas assim um pouco decepcionadas, desapontadas, até um pouco ressentidas com o mercado financeiro, eu não vou colocar essa culpa toda nele, mas tem um pouco do DNA dele lá, né? Quer dizer, ele ajudou bastante assim a forçar a barra aí no marketing, né? Meio exagerado, então... Eu concordo plenamente. Cara, eu acho que eu vejo uma Sara assim, cara, eu também... Onde é que o Porto estava, sei lá, em 2007, quando o Massara... O cara tava fazendo, sei lá, devia estar no... Eu enxergo ele e outros, tá? Ele claramente é um sujeito muito competente. Ele é um puta profissional de marketing muito digital. competente. E do marketing digital ele é um marqueteiro que fala de finanças. Tira um chapéu pra ele. Então, como muitos caras assim da área de marketing digital que são bons de copy, etc., que às vezes o cara acha um nicho, fala, ó, até aqui, emagrecimento, sedução... Sedução agora, né? eu tô recebendo um monte de tempo, porque eu tô solteiro, aí tô recebendo um monte de coisa, eu tô pesquisando, Você né? queria passar essa informação, né? Eu tenho uma menina... Tá solteiro, gente. Então, peraí. Mandem e-mails para quiser, tradeandtalk. Eu tava assistindo o blog... RH, pode mandar, @Vinícius Fusical, se tiver interessado, é só ir lá. Mas o que eu te contar uma história? Tá assistindo o blog do Manual do Homem Moderno. Manual do Macho Moderno. Que é o menino lá, o Edson. Cara, muito bom o conteúdo dele. E aí foi uma menina lá, a menina é coach de relacionamento. Eu vi essa menina. Aí eu fui seguir ela no Instagram. Aí ela começou a me impactar com os copies de venda dela. Maluco, a menina é boa. Posso fazer um jabá? Pode. Minha mulher é coach de relacionamento. Coach de relacionamento. Você tá seguindo a pessoa errada. O amor está na rede.com.br. Dona Érica. Dona Érica? Dona Érica. Tá vendo? Então se Olha você aqui. precisa de uma Já coach de arrumei um cliente relacionamento, pra você. o amor está na rede. Não, é que eu tô no contrário, eu tô de coach de não relacionamento, eu quero ficar de boa sozinho, tá tudo bem, gente. Então você já sabe, pra quem quiser, você já sabe quem recomendar. Eu sei, não, mas os copies, cara, você vê que você tá falando de copy. O cara pega um nicho, meu irmão. Sim. Se ele for bom de copy, ele vende qualquer Exato. coisa, irmão. E aí o cara começa a ganhar dinheiro, aquilo fica saturado porque entra uma caminhão Aí de ele gente muda. querendo falar de muito, Mas né? aí os profissionais que são aqueles profissionais mais acadêmicos, catedráticos, cara, os cursos da Bolsa de Opções eram muito pesados. Você tinha que aprender a calcular as gregas Mas na opção mão. é um assunto muito Era pesado. uma coisa, Esse é o grande eu fazia ponto. esse curso à noite na Bolsa, era um curso pesado. Eram tipo meses de curso. Hoje em dia, os caras vendem curso 10 aulas, Cara, 10 mas é horas. que tem que ser pesado. E aí eu vou voltar naquele assunto que a gente falou lá atrás do TikTok, né? Se é bom ou não, não tem como ser bom. Esse é um não assunto consegue que eu posso passar. falar, eu posso dar uma contribuição Você importante. não consegue passar um conteúdo relevante sobre opções que a gente já falando em 1 minuto. É impossível. Pera, deixa o professor Não, falar. que eu ia falar assim, isso eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar, porque eu também dou aula no ensino formal, tá? Então, assim, não graduação... Ensino colegial? Não, eu não dou aula em graduação, porque eu não tenho mestrado nem nada, mas assim, em pós-graduação, etc, quer dizer, que dá título de especialista. E a qualidade, no geral, assim, visivelmente indo ladeira abaixo, né? Então, hoje você tem uma indústria de diploma, principalmente na área de pós-graduação, né, que é onde você vai dar uma oportunidade de dar uma polida no currículo de um cara que tem uma graduação fraca, né? Então, hoje, assim, muitas escolas, inclusive escolas de prestígio, assim, fazendo cursos, assim, de qualidade muito baixa. Então, essa coisa aí, né, de você querer
deixar mais leve o conteúdo, não é só uma coisa que vem do mundo dos cursinhos livres aí, dos lançamentos digitais, etc e tal. O próprio ensino formal tá indo nesse caminho, e é por isso que eu arrisco dizer assim, que a turma da minha geração, assim, ou mesmo professores assim com formação, estão começando a se conformar com a realidade. Porque às vezes você fala assim, olha, mas isso tá uma tremenda uma avacalhação, né? Tem que ser no ensino formal, porque lá ainda tem alguma seriedade. Aí você vai para o ensino formal, você vê que lá também tá virando uma avacalhação, né? Então, é aquele momento que você larga tudo e fala, ó, galera, fui, e é isso aí. Quem quiser me acompanhar, acompanha. Quem quiser ser enganado, vai ser enganado. Quem quiser te acompanhar, acompanha por onde, professor? Eu tô presente aí em tudo. Procurou meu nome e acha em tudo. Então, assim, Instagram, meu nome. Eu tenho meu canal no YouTube que chama-se O Investidor Cético. Tá? Então, lá tem conteúdo frequente. Tem a carteira do investidor, onde eu sou analista. Ali tem uma programação de lives, inclusive de acompanhamento das carteiras. Eu faço junto com o Caio Sasaki a abertura de mercado no portal Trader, né? E outras mídias aí. Tem site meu, né? Quer dizer, meu nome, andreamassaro.com.br. Então, assim, não é nem um pouco difícil me encontrar. É só botar meu nome aí que você me acha. Tá bom. Né? Professor, a gente vai ter que finalizar, porque o nosso produtor Richard vai ter que pagar a hora extra. Não, porque ele é muito forte. Se a gente não finalizar, ele acaba nos agredindo fisicamente. Gostaria de agradecer a sua presença. Inclusive, se você quiser deixar aí algumas últimas palavras, né, para o pessoal que te acompanha, fica à vontade. Não, eu quero agradecer a vocês aí por me receberem, pela confiança, né, por pegarem leve nas perguntas. Né? Esse é o Ricardo. Né? E assim, sucesso aí pro podcast de vocês. Eu tô, assim, no que eu puder ajudar, tô à disposição aí, qualquer momento, se vocês quiserem conversar de novo, tô às ordens. Quer dizer, estamos em casa, né? E de novo aí, agradeço o convite, agradeço a confiança e vamos em frente. Assim, nenhuma mensagem, né? Sucesso aí para todo mundo. Obrigado, e vamos em frente. E nos encontramos no TNT Day. É isso aí, nos encontramos lá. É isso aí, pessoal. Mais um Trading Talk, mais uma semana. Semana que vem, talvez tenhamos um convidado especial. A gente está fechando aqui um cientista político para vir, para falar sobre trade, política, economia. Mas em breve. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu!